Paz do Senhor, queridos irmãos, que bênção poder estar aqui com vocês nesta primeira lição do último trimestre de 2023, um trimestre abençoado, com um tema abençoado, até os confins da terra, missões até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Achei muito interessante essa complementação, porque de fato, se nós tivermos a noção clara de que Jesus vem, de que o Senhor vai voltar novamente, então nós deveríamos apressar esse fator evangelização, esse fator missões, para que de fato o Senhor venha. A palavra de Deus fala algo a respeito disso. Este evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. De alguma forma, a pregação do evangelho está atrelada à consumação de todas as coisas. E esta missão, esta competência da pregação do evangelho, das missões, está de fato atrelada à igreja do Senhor, a todos nós, não é? Então, meus queridos, que bênção! Nós já temos alguns gráficos aqui para mostrar para vocês. Você está vendo aí a capa, não é? A capa, e nós utilizamos a capa da própria lição, onde mostra um globo, uma mão, não é? Duas mãos segurando o globo, e embaixo a Bíblia, porque a ideia é que a palavra de Deus venha a ser pregada a todas as nações, a todos os povos. E nós temos também o gráfico esboço, que você já sabe. O gráfico esboço está falando da primeira lição, a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Amém? Temos aí um novo gráfico, né? Como vocês sabem, a cada trimestre nós trabalhamos um gráfico diferente. O nosso texto áureo é muito conhecido, não é? Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Né? Palavras de Jesus, que é exatamente a grande comissão. E a verdade prática diz: a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do Evangelho no mundo. Ou seja, o nosso Senhor deixou uma missão clara para nós fazermos. Esta missão incluía a pregação do Evangelho a todo mundo, em todo mundo, tá bom? Esta é a missão primordial da igreja. Não existe outra coisa, outra missão primordial, primeva, necessária à igreja do Senhor, tá bom? Podem inventar o que quiserem, podem inventar política, podem inventar outras coisas, mas a missão principal que Jesus deixou sempre foi, sempre será a pregação do Evangelho, tá bom? Até os confins da terra. Queridos, você pode acompanhar aí o gráfico esboço. Ele está, como sempre, dividido em 3 pontos, tá bom? Mas nós temos uma pequena diferença aqui, que no tópico primeiro nós temos 4 subpontos. E nos outros nós temos, no segundo ponto, 3, como é de costume, né? 3 subpontos. E no terceiro, finalizando, nós temos apenas 2 pontos que se trata da evangelização, discipulado, arrependimento e capacitação do Espírito Santo, tá bom? Na grande comissão, primeiro ponto, a gente vai falar sobre o que é a grande comissão, a questão cultural, a ordem de fazer discípulo em todas as nações e a eficácia e os objetivos da grande comissão, tá bom? Segundo ponto é missões transculturais, qual é o conceito disso, né? Missão transcultural na Bíblia, amém? Meus queridos, vamos lá para nós ganharmos tempo nessa lição. Veja bem, você lembra que eu sempre tenho focado, dado enfoque nessa questão da palavra-chave. A palavra-chave aqui é etnia.
mesmo porque a nossa lição, o tema dela é sobre isso, né? A grande comissão, um enfoque etnocêntrico, tá bom? Meus queridos, eu produzi aqui um gráfico para a gente mostrar sobre essa questão das etnias, o que é essas etnias, né? O que é a questão da etnia. É bom a gente lembrar, irmãos, que não é apenas essa palavra etnia que está em voga aqui, mas principalmente também a palavra cultura, tá bom? Então, quando a gente fala de etnia, também a gente precisa falar de cultura, a gente precisa falar de raça. Por isso que eu quero mostrar para vocês a questão da diferença entre raça e etnia. Quando a gente fala de raça, estamos falando da classificação de seres humanos de acordo com suas características físicas, com seu biotipo, entre outras coisas aqui, né? Então esse gráfico ele está bem simples, mas ele está tratando a esse respeito. Quando a gente fala de etnias, estamos falando das diferenças culturais entre os grupos da sociedade, tá bom? Então veja bem, quando se trata de raça, a diferença está na questão da pele, não é? Se é negro, se é branco, se é pardo, se é amarelo, tá? Então isso é a questão da raça. Também relacionado ao cabelo, ao tipo de cabelo, ao biotipo, né, do rosto, a fisionomia, o corpo, não é, se é alto, se é baixo, etc e tal, tá bom? Então isso está falando de raça. Mas quando nós falamos de etnia, entra aqui também a questão da linguagem, né? O tipo de códigos linguísticos que aquelas pessoas daquela etnia se utilizam para comunicar entre si, tá bom? Os seus costumes, as suas formas de agir. Nós trouxemos aqui também um pequeno gráfico só para mostrar os costumes até mesmo dos povos, né, de maneira geral. As tradições, porque cada etnia ou cada povo também tem as suas tradições, a forma de comida, né? Ou seja, irmãos, aqui está incluído, sem sombra de dúvida, a questão cultural, que nós vamos ver daqui a pouco. Então esse gráfico é apenas para mostrar para você a diferença entre raça e etnia, ok? Vamos lá para o primeiro ponto. O primeiro ponto é esse que você pode acompanhar aí. Então nós vamos falar sobre a grande comissão, o que é a grande comissão, a questão cultural, que é aquela que eu acabei de falar aqui, né? E a ordem de fazer discípulo em todas as nações. Meus amados, a grande comissão. O que é a grande comissão? O mandamento do Senhor para a igreja proclamar o evangelho a todas as nações, tá bom? Nosso comentarista aqui faz questão de dizer que isso já é algo que Deus vem falando desde o Antigo Testamento, Isaías 45, 22, Gênesis 12, 13, ou seja, o evangelho, a verdade sobre o Senhor deveria ser falado a todas as nações. E aqui eu quero mostrar para vocês, irmãos, eu já tenho mostrado esses gráficos aqui, mas eu faço questão de mostrar e às vezes nós vamos fazendo algumas adições, é isso que é importante, não é? Na questão do aprendizado. Vários gráficos desses aqui, irmãos, eu tenho há um bom tempo atrás que foram feitos, produzidos. Mas à medida que nós vamos estudando, novos entendimentos vão aparecendo e o que acontece? A gente vai atualizando os gráficos, né? É isso que é importante. Então, quando você vê um gráfico sendo repostado, né, mesmo que você tenha visto antes, mas sempre tenha em mente isso, irmão Enomi sempre vai fazer alguma coisa para dar pequenas atualizações, tá bom? Então, olha só, quando a gente está falando de grande comissão, irmãos, precisamos lembrar desse mandato
espiritual. Eu já falei para vocês aqui, já mostrei para vocês, embora penso que é uma matéria que é pouco falada, não é? As nossas revistas falam sobre isso, mas é pouco explorado nas igrejas, tá bom? Deveria ser falado. Nós já temos falado aqui já há muito sobre o mandato cultural, tá bom? O mandato cultural vem desde lá do início, né? Crescer, frutificar e multiplicar e dominar a terra. O mandato de Deus para o homem dominar a terra. Porque naquela época não havia necessidade de pregação do evangelho. Não havia, né? Primeiro porque eram poucos, era só o homem e a mulher, mas também o mundo não estava infectado com o pecado. Né? O evangelho vem como uma solução para o pecado, para o problema do homem. Então, naquela época, você tinha apenas o mandato cultural, que a Bíblia fala claramente sobre isso, né? Mas, quando vem Jesus, aí nós temos aqui o mandato espiritual, que é exatamente essa grande comissão, que é exatamente a cultura do reino de Deus na terra, tá bom? Meus amados, nós temos estudado que cultura tem a ver com as manifestações de cada povo, de cada grupo. Então, a cultura, ela vem através dos costumes, ela vem através das crenças, dos valores, da comida que falamos há pouco, tá bom? Das expressões artísticas, tá? Então, quando estamos falando do mandato espiritual, biblicamente, nós estamos evocando, nós estamos chamando o reino de Deus para esta terra, que foi alvo da lição passada, que Jesus disse, o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus é o evangelho de Cristo, é a palavra do Senhor, sendo ensinada, sendo vivida, sendo pregada, tá bom? Então, Jesus, ele dá essas 3 ordens, basicamente, para os discípulos e que resume esse mandato espiritual, tá bom? Então ele diz, ide. A palavra ide aí é uma ordem para a pregação, proclamação do evangelho, para espalhar a boa notícia, a boa nova a todo mundo. Então, esse é o id de Jesus, que é aquilo que nós estamos falando sempre sobre isso. Esse id é imperativo, esse id é primordial, esse id não pode ser trocado por outra coisa, não pode ser politizado, não pode ser trocado por nada. Jesus mandou pregar o evangelho, foi isso que ele mandou fazer. As outras coisas vêm a reboque. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, primeiramente nós temos que buscar o reino de Deus, buscar, sabe, o entendimento da palavra do Senhor, através do evangelho, para que a gente possa ir, para que a gente possa transmitir para as outras pessoas, tá bom? Em indo pregar o evangelho, em ganhando almas para Cristo, em levando outras pessoas ao conhecimento de Cristo, precisamos também fazer isso que Jesus disse, ensinai, que é a ordem para discipular, é o discipulado. Nós vamos falar mais sobre isso aqui daqui a pouco. Então Jesus mandou que se fizesse o discipulado, tá bom? Esse também é uma questão que a gente precisa trabalhar muito nas nossas igrejas, visto que alguém já disse que a porta dos fundos é mais larga do que a porta da frente, né? Ou seja, entra pessoas são salvas, pessoas entram para a igreja para aceitar Cristo, mas tem muita gente que está saindo também. Uma falha, um problema apontado é a questão do mal discipulado. Porque, professor, vamos entender uma coisa, todos nós somos discípulos de Cristo. É claro que alguns começou lá na primeira hora, né? Outros entraram agora, mas tem outros que já estão bem avançados, mas todos somos discípulos de Jesus.
Então todos estamos aprendendo. Daí a existência da escola bíblica dominical. Ela existe para isso. Ela existe exatamente para o ensino da palavra de Deus, para que a gente possa também trabalhar esse discipulado, não só na nossa vida, mas também na vida daqueles que estão chegando, tá bom? Outra coisa importante é a integração desse novo membro, desse novo discípulo à Igreja do Senhor, ao corpo de Cristo. E podemos dizer que o batismo é esta expressão pública, tá bom? Da confissão que foi feita à pessoa em aceitar a Cristo, né? Ela aceita ao Senhor, ela vem para o Senhor, mas ela precisa tomar esta decisão de fazer parte do corpo de Cristo, né? De forma espiritual, podemos dizer assim, mas isso também significa dizer ser membro de uma igreja, né? Então, esses três aspectos formam a grande comissão. Meus irmãos, uma outra definição sobre o que é esse mandato espiritual e o que é essa grande comissão é recolocar o homem no plano original. O que significa isso? O plano original era aquele plano lá do Éden. Era aquele plano em que o homem vivia em perfeita comunhão com Deus. Não havia necessidade de pregação do Evangelho. Não havia necessidade do homem buscar a Deus nesse sentido para a salvação, porque ele já vivia uma vida, não é, em que ele não tinha pecado. Então não havia essa necessidade. O que Cristo veio fazer foi recolocar o homem para aquele estado original, né? Inclusive livre dos efeitos do pecado, a saber, a própria morte. Por isso que Cristo veio nos livrar do império da morte. Não é isso, meus irmãos? Tá bom? Mas também significa proclamar o Evangelho em palavras, em ações, a todos os homens, integrando espiritual e socialmente a igreja local. Esse ponto é importante porque você tem duas coisas aqui, olha, palavras e ações. Como está, meus irmãos, as nossas palavras em relação às nossas ações? Pergunto eu para mim mesmo, como está, Enomi, as suas palavras em relação às suas ações? Hoje parece que nós vemos um distanciamento tão grande entre palavras e ações, que é por isso que existem pessoas que não querem aceitar a Cristo, porque estão vendo que uma coisa que nós pregamos é diferente de aquilo que nós vivemos, aquilo que nós praticamos. Meus irmãos, nós precisamos entender que nós somos uma carta aberta, Paulo fala sobre isso, um livro aberto, aonde todas as pessoas vão ler. E um detalhe importante, meus queridos, é que muitas vezes algumas pessoas só vão ter acesso ao Evangelho de Jesus através da leitura que eles fazem da nossa vida. Veja como é importante, não é? Nós vivermos aquilo que pregamos, vivermos aquilo que ensinamos, tá bom? Meus irmãos, esse gráfico do mandato espiritual é muito importante, tá bom? É muito importante. Lembrando que a gente precisa pregar este evangelho de acordo com a cultura em que nós vivemos, tá bom? Vamos falar mais um pouco sobre isso, mas eu quero avançar aqui no terceiro subponto que diz a ordem de fazer discípulos em todas as nações. Nós temos aqui um pequeno esboço que nós fizemos quando ministramos uma aula numa secretaria de missões aqui, onde congregamos, tá bom? E falamos sobre essa questão do discipulado. Primeiramente, o que é ser um discípulo de Jesus, né? O que é ser discípulo de Jesus? Primeira coisa que nós precisamos entender é que o discipulado pressupõe dessa ideia de alguém que
imita o Senhor. Um discípulo é um imitador do Senhor. Meus irmãos, naquela época se dizia que o discípulo era aquele que ficava coberto pela poeira do mestre. Por que isso? Ruas empoeiradas da Palestina, de Israel, vocês sabem. Então a ideia era dizer que o discípulo, o mestre sempre ia à frente do discípulo, e à medida que ele caminhava, o discípulo estava tão próximo do mestre que ele era coberto pela poeira do mestre. A ideia é dizer que o discípulo é aquele que está próximo do seu mestre. É aquele que quer aprender com o mestre. É aquele que quer absorver tudo do seu mestre. Tá bom? Então essa é a ideia do que é ser um discípulo, tá bom? O discípulo é aquele que foi chamado. O discípulo é aquele que teve um encontro com o Senhor. O discípulo é aquele que tem uma educação interativa com o seu mestre. A educação não é uma educação opressora, libertina, nem uma coisa nem outra. Nem é opressora, nem é libertina no sentido de dizer que o discípulo faz o que quiser. Não é assim, mas é um tipo de educação interativa, onde ele interage com o seu mestre, onde ele aprende com o seu mestre de maneira prática, tá bom, irmãos? Então esse é um ponto importantíssimo, tá bom? Temos algumas definições para discípulo, e aqui nós temos esse gráfico que já publicamos, né, no nosso grupo. A palavra discípulo é talmide, que é um aluno, ou seja, aquele que senta para aprender, né? É importante isso, né, professor? Porque hoje as pessoas não têm muita paciência para sentar e aprender. Há uma certa impaciência das pessoas, porque tudo é muito líquido, tudo é muito rápido, então as pessoas querem aprender tudo rápido, né? Mas o discípulo, segundo aqui essa expressão, o talmide, é aquele que se senta para aprender, né? Existe também a expressão matetés, que é o aprendiz, aquilo que eu falei do imitador, aquele que está seguindo o mestre, aquele que é coberto com a poeira do mestre, né? Meus amados, é interessante que na escola de Aristóteles, eles tinham lá um método, né, que eles chamavam dos peripatéticos. Os peripatéticos eram aquelas pessoas, aqueles discípulos que aprendiam ao ar livre, né? Então eles andavam nos bosques, nos jardins, porque era costume de, enquanto eles caminhavam, eles estavam aprendendo. Isso é lindo, porque foi assim que Jesus também ensinou aos seus discípulos. Veja que Jesus deu uma aula nesses moldes aqui, uma aula extensa de horas, não é? Para os dois discípulos no caminho de Emaús. Lucas fala sobre isso, né? Então eles estão lá caminhando, Jesus apresenta-se, e Jesus, melhor dizendo, vai ao encontro deles, eles não descobrem que é Cristo, isso é já no período, né, da ressurreição do Senhor, eles não descobrem que é Cristo, mas aí eles começam a conversar, Jesus começa a descortinar a palavra e eles ficam calados, ouvindo, caminhando, enquanto caminhando estavam ouvindo a palavra do Senhor e o coração deles ia aquecendo. Que coisa maravilhosa, não é, irmãos? É ser discípulo de Jesus. Professor, como é que está a sua caminhada com o Mestre? Eu gosto muito dessa passagem de Lucas, né, que fala dos discípulos no caminho de Emaús. Eu já orei ao Senhor em cima desta passagem, aplicando para a minha própria vida. Já chorei muitas vezes, porque vejo o Senhor falar comigo em todos os aspectos, porque o que eu sou é um discípulo de Cristo, e aquilo que eu mais quero é aprender com o Senhor, e o que eu menos quero é ter cegueira, não é? Como aqueles discípulos tinham cegueira, não conheciam, não identificaram o Senhor.
não é? Mas quando eles tinham aquela certeza que aquele personagem que estava com ele era diferente e estava chegando o momento deles se separarem, fica conosco, Senhor. Eles instigam, eles convencem Jesus a ficar com eles, e quando ele entra para ficar com eles, que ele parte o pão, Jesus desaparece e eles têm a certeza, como que escamas caem dos seus olhos, e eles têm a certeza que aquele era o mestre que havia ressuscitado. É lindo, irmãos, essa passagem. Meus queridos, outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito de ser discípulo, de discipulado, de fazer discípulo, é a gente entender, não é? Falamos aqui sobre o que é ser discípulo, e agora que a gente pode falar sobre o que é o discipulado. Primeiro, o discipulado é um ministério que tem o sentido prático de servir. O que a gente precisa fazer? Servir. Esse é o papel do discípulo, não é? Servir. Servir a obra do Senhor, tá bom? Segundo ponto, conduzir pessoas a um compromisso total com Deus. É o papel do discipulado, né? Você levar outras pessoas ao conhecimento de Deus. Isso é muito importante. Conduzi-las, acompanhá-las no processo de amadurecimento espiritual. É muito importante esse trabalho que é feito, tá bom? Esse discipulado, ele deve ser feito principalmente no poder do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai clareando as trevas interiores, sabe? As trevas aí, eu não estou falando necessariamente de coisas malignas, mas estou falando de desconhecimento, porque trevas na Bíblia tem também esse sentido de desconhecimento das coisas de Deus. Uma pessoa que não conhece o Evangelho, ele está totalmente em trevas. Por isso que ele é ignorante espiritualmente. Ele não tem conhecimento de Deus, porque a mente dele está trevas, escuridão plena e total. Mas o Espírito Santo, como a luz que ilumina, que clareia, que aquece, não é? Então ele vai nos mostrando como devemos ser e vai nos dando entendimento sobre as coisas de Deus, tá bom? Meus amados, lembrando que a eficácia e os objetivos da grande comissão está nesses 3 pontos que nós já falamos, não é? Aqui a lição fala de proclamar, nós falamos aqui sobre o ID, a pregação, falamos aqui também está falando do discipular, né? Que é exatamente a questão do ensino para os novos convertidos, os novos conversos, e também a integração, que é colocá-los no corpo de Cristo, né, através da igreja local, tá bom? Então isso aqui é algo que a gente precisa continuar. Queridos, vamos aqui para o segundo ponto, você pode acompanhar aí. O segundo ponto está falando sobre missões transculturais, tá bom? Missões transculturais. O conceito de missões transculturais você tem na sua própria revista, né? A palavra trans é aquilo que vai além, aquilo que vai através, né? E cultural vem de cultura, né? Então é aquele que vai para além das culturas, né? O Evangelho é assim. Aliás, eu quero mostrar aqui, meus irmãos, um gráfico que eu fiz baseado num texto de um abençoado pastor missionário muito conhecido, né? Ronaldo Lidório, que ele fala sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho, ele é supracultural. Por que supracultural? Porque ele define e explica a cultura, não o contrário. Ou seja, o Evangelho, ele tem uma explicação para os fenômenos, para o que acontece nas culturas de maneira geral, especialmente no que tange à religiosidade, tá bom?
Então é só isso que nós precisamos entender. Tá? O Evangelho também ele é cultural, porque é revelado à humanidade em seu próprio contexto e história. Ou seja, tem muita coisa da própria cultura que ela digamos assim, ela está em consonância com o Evangelho. Não é nada que agride, ofenda ou desfaça das doutrinas bíblicas do Evangelho. É isso que a gente precisa entender, né? O Evangelho também ele é multicultural, porque é destinado a todos os povos e a todas as línguas. Isso aqui é a beleza do Evangelho de Cristo, né? Se você reunir pessoas, né, de várias etnias, cristãos, você vai ver cada manifestação diferente, porque cada povo tem essa manifestação diferente, não é? Então, ele é multicultural nesse sentido. Mas ele também é transcultural, porque ele é transmitido de uma cultura a outra cultura. Ou seja, ele pode ser passado para todas as culturas. Ele também é contracultural, porque sempre confronta o homem na sua própria cultura. Professor, eu quero dar um exemplo sobre essa contracultura do Evangelho, para que a gente entenda isso. Porque existe um outro fenômeno que eu deveria ter colocado aqui, só que como aqui a ideia é dizer o que o Evangelho é, né? Então, o que eu estou querendo transmitir para vocês agora é o que o Evangelho não é. Tá bom? E para isso eu tenho que mostrar um outro gráfico, não este, mas um outro gráfico que fala daquilo que o Evangelho não é. E eu quero colocar isso aqui como uma provocação santa, não é? Não uma provocação no sentido da gente pensar, né? Porque é importante, professor, a gente pensar sobre essas coisas, são coisas que estão acontecendo. Nós falamos aqui que a cultura é a manifestação de um povo, tá bom? Então tem a ver com seus costumes, tem a ver com aquilo que ele acredita, tem a ver com as manifestações artísticas, tem a ver com o que ele come, por exemplo, né? Aliás, antes de entrar nisso, nesse gráfico, eu quero dar um exemplo da questão da comida para vocês entenderem sobre a questão cultural, tá bom? Você está vendo aí, se eu perguntar para talvez qualquer um irmão aqui do norte, especialmente aqui do Pará, e eu já fiz esse teste, os irmãos sabem dizer do que é que se trata. Por exemplo, eu sempre digo, você está andando na rua e você vê um pedaço de madeira fincado em algum lugar e você vê ali uma placa, pode ser feita de alumínio, alguma coisa assim. Mas essa placa ela é vermelha, tá bom? Como vocês estão vendo aí na foto, tá? O que você diria, vocês que são de outros estados, os irmãos aqui do Pará sabem do que se trata, mas vocês que são de outros estados, o que você diria? Do que se trata essa placa? Não é? Bom, essa placa, meus irmãos, pelo menos antigamente, hoje é mais raro. Hoje as pessoas já fazem algo mais bonito, mais informativo. Mas eu só estou mostrando isso para vocês verem como é a expressão cultural. Essa placa, quando alguém via uma placa assim, vermelha, fincada numa madeira, na rua, significava dizer que naquele lugar ou perto dali, era um local que vendia a famosa bebida, não é? Que todos conhecem, todos os paraenses gostam e que ganhou o mundo aí afora, né? O açaí. Então essa placa é uma placa que identifica um local de venda de açaí, né? Os irmãos aqui do Pará sabem, mas provavelmente os outros irmãos não sabem. Por que isso? Porque isso faz parte da cultura local. É típico da nossa cultura. E eu só estou dando um exemplo aqui para vocês entenderem, né? Se nós observarmos bem também, eu fiz aqui um outro gráfico, porque é muita coisa, às vezes não dá para a gente mostrar tudo. Na verdade, esse gráfico aqui
eu juntei, né, irmãos? Não é autoria minha. Mas a ideia dele é só mostrar o seguinte, que até mesmo os gestos fazem parte, tá bom, de culturas diferentes ou de manifestações culturais de povos diferentes. Então, por exemplo, aqui no Brasil, você, para dizer que está tudo ok, né, que está tudo nos trinques, você faz esse gesto aqui, que é o que está aí no desenho. Na Índia, é assim que as pessoas pedem desculpa ou demonstram arrependimento. Olha só, enquanto aqui a gente diz que está tudo certo, está tudo nos trinques, na Índia é um pedido de arrependimento, né? Já na Itália significa apontar para uma pessoa que é homossexual, ou seja, já é um símbolo deles, né? Segundo o que é dito aqui, tá bom? No Brasil, na Turquia e na Rússia, esse gesto, né, assim, é um gesto obsceno, pode ser um gesto obsceno, mas nos Estados Unidos é um sinal de ok, no Japão significa dinheiro, na França significa algo que não tem valor nenhum. Veja como é um gesto, mas que tem várias aplicações, várias conotações em lugares diferentes, né? Por exemplo, você fazia assim, né, indica que está tudo certo, é um ok, também serve para pedir carona, né? No Japão representa o número 5, na Alemanha representa o número 1, nos Estados Unidos e Europa também é um pedido de carona, mas na Turquia se diz que é uma cantada para um homossexual, né? Na Nigéria e Austrália é um gesto obsceno com conotação sexual. Veja como tudo difere, né? Esse gesto aqui, né, que você está vendo aí no desenho, é um gesto que no Brasil, principalmente nessa questão mística, né, das pessoas que são místicas, que são que têm esse tipo de entendimento, elas dizem que isso é boa sorte, né? Na Croácia representa algo negativo, algo sem valor. Na Turquia e Grécia é um gesto extremamente obsceno com conotação sexual, né? Na Tunísia e na Holanda representa o órgão sexual masculino. Já na Roma antiga era a representação do órgão sexual feminino. Então veja como tudo isso são manifestações culturais, né, que a gente percebe e que tem diferentes aplicações. Mas, meus amados, a provocação que eu quero fazer para vocês aqui é exatamente essa. Professor, é o Evangelho que transforma a cultura ou é a cultura que transforma o Evangelho? Isso aqui é importante, porque está dentro lá daquele gráfico que nós mostramos lá do pastor e missionário Ronaldo Lidório, né? Porque o que nós percebemos, meus irmãos, que está havendo é uma aculturação da igreja, ou seja, a igreja, uma parte dela, não estou dizendo todas, mas é verdade, né? Uma parte dela está se amoldando à cultura brasileira. Por isso que você vê aqui algumas coisas. Olha, nós fizemos uma lista aqui, ó. Festas juninas gospel. A festa junina é uma expressão cultural do nosso país, mas não tem nada a ver com o evangelho, tá bom? Blocos carnavalescos evangélicos. O carnaval é uma expressão cultural do nosso país, mas, repito, não tem nada a ver com o evangelho, tá bom? O Halloween, que é uma festa que é americana, né? Mas hoje o Brasil pratica, não é, essa festa, produz essa festa, especialmente as escolas, mas já está tendo Halloween gospel também em algumas igrejas. Mesma coisa, o forró evangélico nas igrejas. O forró é um estilo musical, né, do nosso país, é bem brasileiro, mas ele já está sendo feito de maneira em que mais se amolda à cultura musical do nosso país, tá bom? Isso também é algo que a gente vê com certa
restrição. Sincretismo religioso é o que tem acontecido, né? Quando essas culturas, quando há essa aculturação, tá bom? Casamento gospel profano, né? Isso aí é algo que antigamente você não via isso, né? Então tem a festa, né, do casamento, mas aí a determinada hora lá do casamento, né, antes você tem até algumas músicas evangélicas, algumas românticas, porque se trata de um casamento, né, mas evangélicas, porém depois já passa a ter outras, uma musicalidade, digamos, mais mundana, mais sincrética. Então tudo isso é algo que a gente precisa pensar sobre isso, tá, professor? Você precisa falar com isso ao seu aluno. E aí tem outras coisas também, né? A igreja inclusiva, naturismo cristão, tudo isso são manifestações culturais que a gente está vendo nos dias de hoje e que precisam ser confrontadas, que é o que Ronaldo Lidório fala, né? Sobre essa confrontação, tá bom? Aqui o nosso comentarista fala das barreiras, né? Das barreiras nas missões transculturais, porque missões transculturais, conforme nós estudamos, vai além das culturas, né? Ela vai para além das culturas. Essas barreiras estão incluídas barreiras geográficas, porque está falando de novas nações e culturas novas que vão nascendo, porque precisa entender que a cultura é algo dinâmico, né? Então vai sempre acontecer isso. As barreiras culturais também, os valores, costumes e hábitos, que aí entra exatamente isso aqui que nós estamos falando. Tudo isso pode ser uma barreira. Inclusive, algumas dessas barreiras podem até ser colocadas pelo próprio Estado, não é? Que diz que você não pode interferir na cultura, não é? É como se a cultura, de maneira geral, não fosse algo que fosse alterada pelas demais culturas. Por que isso, meus irmãos? Porque estamos vivendo num mundo globalizado, tá bom? Então é claro que isso vai sofrer assim alterações, né? Barreiras econômicas, e aí você tem diferenças de moeda, comércio, barreiras linguísticas, não é? Em relação às línguas nativas, ao que tem acontecido. Eu quero até mostrar para vocês aqui esse outro gráfico que nós denominamos aqui, ó, nação e etnia, tá bom? Então coloque esse globo, digamos assim, esse círculo verde com a nossa nação, nosso país. Dentro do nosso país, nós temos aqui uma diversidade cultural. E temos essa diversidade cultural através do regionalismo cultural, onde cada região tem os seus costumes. Esse que nós mostramos sobre a placa do açaí é um costume regional, é um costume do nosso Pará. Sem falar dos maneirismos, sem falar de expressões idiomáticas que são partes do regionalismo cultural, não é? Lembro de um pastor americano muito antigo que escreveu Espada Cortante. Lembro-me que o nome dele é Orlando Boyer. Ele fala sobre isso, que ele orava muito a Deus, porque como ele foi para o Nordeste, então ele queria aprender a falar o português de maneira tão para se comunicar com as pessoas, para pregar para as pessoas, que ele queria aprender até esse sotaque, né? O sotaque nordestino tem diferença, inclusive mesmo dentro, né? Você consegue identificar um sotaque, por exemplo, de Pernambuco, pernambucano, um sotaque cearense, dá para identificar, mesmo sendo nordestino, mas tem uma diferença, não é, irmãos? Para você ver como a cultura é algo que precisa ser entendida. Mas aí, olha só, aqui nós temos a questão das etnias, que foi aquilo que nós falamos. A etnia é aquilo que diz respeito à afinidade tradicional, né? As tradições daquele povo, a tradição linguística, porque cada etnia tem a sua
o seu dialeto, digamos assim, tem a sua cultura, tem o seu biotipo físico, tem as suas crenças, por mais que algumas sejam comuns a todas elas, mas elas têm as suas diferenças. Se diz que no Brasil nós temos essas 5 etnias, né? Especialmente de povos originários, né? Que eles chamam de povos originários, que são os indígenas. Então você tem Ticuna, Guarani, Kaiowá, Caigangue, Macuxe e a etnia Terena. Então todos eles estão dentro disso que nós estamos falando aqui, daquela parte tradicional, linguística, cultural, física e também dentro das crenças, tá bom? Meus amados, vamos lá para nós encerrarmos aqui a nossa aula, o tópico 3º, que está falando dessa visão global, tá bom? Quando falamos aqui da visão global, estamos falando do evangelho no mundo, e aqui se trata da evangelização, tá bom? A evangelização é uma necessidade, E aqui, quando a gente fala da evangelização, voltamos ao assunto do discipulado. O fazer discípulo é isso. Inclusive, o comentarista fala uma coisa muito interessante aqui. A evangelização e discipulado não são excludentes, mas 2 faces de uma mesma missão. Ou seja, é preciso pregar o evangelho, é preciso ter estratégias para pregar o evangelho. Hoje em dia nós vemos muitos problemas a este respeito, tá bom? Porque você não pode pregar o evangelho atacando a cultura do outro. Você não deve pregar o evangelho atacando a religião do outro. Pregue o evangelho. O que nós precisamos, irmãos, é pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Falar de Jesus. Não adianta dizer que alguém vai para o inferno se a pessoa já está numa situação difícil, espiritualmente falando, distante de Deus, e você vai com essa forma agressiva, que o que a gente percebe é isso. Os irmãos vão de maneira muito agressiva, né? E depois não adianta você dizer que está sendo perseguido, se você não evangelizou da maneira correta. E o que é evangelizar da maneira correta? Falar do evangelho de Jesus, que foi o que ele mandou fazer. É claro que você vai ser muitas vezes rejeitado. Nós participamos aqui de evangelismo, de cultos, né? Em alguns lugares. Nós vamos mostrar aí algumas fotos, e tem lugares que nós fazemos esses cultos onde as pessoas realmente rejeitam. Você vai entregar uma literatura e a pessoa faz um gesto ruim, joga a literatura, às vezes fala alguma coisa, algum impropério. Isso acontece, mas ainda assim nós não vamos esmorecer. Por isso que precisamos dar um bom testemunho. Porque quando nós falamos de maneira errada, quando nós queremos atacar as pessoas, que tipo de evangelho é esse? Como nós queremos ganhar as pessoas para Cristo, meus irmãos? Falando de maneira agressiva, falando de maneira, entendeu? Que as pessoas sentem raiva do evangelho de Jesus. Não. Precisamos fazer ao modelo da igreja de Atos. Eles pregavam o evangelho de forma que a Bíblia diz que eles caíam na graça do povo. Eu repito aqui, nós vamos ser sim rejeitados. Quando Jesus mandou os 70, eles foram rejeitados sim, e Jesus disse: olha, você entrou numa casa e não quiseram receber, bata a poeira dos pés ali, ou seja, deixe para lá aquilo. Já foi feita a sua obrigação de pregar o evangelho, agora é com aquela pessoa e Deus. Então, esse ponto do evangelismo é algo que nós precisamos entender para que Deus possa operar e haja uma grande colheita.